Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 107. Eu não vou lê-lo todo, é um salmo de 43 versículos, e vou ler até o versículo 9, que diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte, do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor pela sua bondade e para as suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois desendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Esse salmo tem algumas seções, onde o versículo principal dessas seções é: rendam graças ao Senhor por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso é falado no versículo 8, é falado no versículo 15, no versículo 21 e no versículo 31. Ele é um convite constante a render graças ao Senhor por causa da sua bondade para conosco e por causa da sua misericórdia. A bondade, ela trabalha dando coisas, de alguma forma capacitando as nossas vidas a que ela se torne mais, não tão difícil. Exemplo, né? Se falta água, ele dá água. Se falta comida, ele dá alimento. E dá alimento sem que eu possa, de alguma forma, merecê-lo. Porque Israel muitas vezes não merecia na caminhada pelo deserto, mas Deus, na sua infinita misericórdia, e a misericórdia é aquilo que ele não faz ou deixa de fazer, no sentido de disciplina, no sentido de correção. Então, se a bondade vai em direção a ser favorável, a misericórdia também é um favor, mas retém o mal, retém. E todo o Salmo, ele fala que quando Israel, no seu momento de angústia, no seu momento de dificuldade, clamaram ao Senhor, pediram por socorro a Deus, não se desviando nem para a direita ou para a esquerda, Deus os atendia de uma maneira surpreendente. Nós temos visto que nossa terra está se incendiando esses dias. Nos Estados Unidos, nos países da Europa, os incêndios se proliferam. Aqui no norte, no centro-oeste, no Pantanal, milhares de hectares, milhões de hectares estão sendo consumidos pelo fogo por causa da nossa própria indisciplina. Eu sei que Deus quer nos resgatar pela sua infinita e grande misericórdia, mas há uma necessidade de posicionamento nas nossas vidas a respeito dessas coisas que estão acontecendo. Algumas, obviamente, por causa do clima, mas o clima também sendo modificado pela nossa própria capacidade de destruição. Me lembro alguns anos atrás que nos foi pedido para que doássemos bosques a Israel. E por quê? Por que a terra precisava ser reflorestada? Porque no passado muitos califas iam e dizimavam as florestas em Israel, fazendo com que a temperatura secasse de uma maneira muito drástica, quer dizer, a temperatura diminuísse e a terra virasse um deserto. E um projeto de reflorestamento foi feito em Israel durante anos, até o dia de hoje isso acontece. E a temperatura bastou 4, 5 graus na nação. E aqui fala que o Senhor faz com que os desertos saiam água e faz com que aquilo que era bom se torne deserto. E por que isso? Porque pela nossa própria escolha, pelas nossas próprias decisões. Se eu busco a Deus, se eu encontro a Deus, se eu quero a Deus, se eu estou disposto a viver com Ele, Deus vai se... Ele é bondoso, a bondade dele é infinita, dura de geração em geração.
Mas quando eu vivo na indisciplina, quando eu vivo no contrário da bênção, eu não posso usufruir da bênção. E obviamente eu vou usufruir dos conflitos e problemas das minhas próprias decisões. Ele diz assim, os retos veem isso e se alegram. Termina assim, né? Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio atenta para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor. Então há um convite para que eu atente para aquilo que eu estou fazendo, para que eu perceba quais são as minhas decisões e aonde essas decisões vão ser refletidas no meu meio ambiente, nas pessoas que estão à minha volta, na minha igreja, na minha casa, para que eu não seja um instrumento de destruição, mas sim de vida. E a gente está vivendo isso nesses dias, com tantas situações complicadas, não só no clima, como a gente falou aqui, mas também na saúde, no valor dos alimentos, tantas situações que estão nos deixando, de uma certa forma, tensos. E por quê? Por causa das nossas decisões contrárias a Deus. E que Deus te leve a você a buscar, a depender de Deus. E Ele, na sua tremenda misericórdia, e na tua grande e infinita bondade, vai te socorrer. Deus te abençoe.